Esse livro aqui, Olhos Verdes Cristalinos, ele começou a nascer, né? Acho que foi um parto bastante longo. Porque quando eu tinha cerca de 20 anos de idade, eu comecei a escrever contos, né? Eu jogava RPG e o meu RPG preferido era o de vampiro. Eu estive até conversando com alguns colegas que também gostavam e tal. E em função disso, para que tivesse uma estrutura melhor, eu começava a escrever as histórias para poder... O RPG, para quem não conhece, é o Role Play Game, é como se fosse uma apresentação teatral, só que sem roteiro. Então, o mestre, que é a pessoa que dirige esse espetáculo de diversão mútua, né? Ele faz com que... ele vai dando direcionamentos. As pessoas fazem personagens e vivenciam esses personagens, né? E para isso eu fui desenvolvendo, estudando esse universo que eu gosto de chamar de universo vampírico, né? Até por causa da brincadeira do trocadilho com o empírico, porque o universo vampírico tem pessoas que acreditam que seja de uma forma, tem outros que acreditam de uma forma totalmente diferente. Então, se você pega os autores, você tem diversas formas de acreditar. Como se vira, se transforma em vampiro, como que o vampiro morre, e assim vai. Quantos anos, quanto ele dura, qual que é a evolução dele e tal. E eu me baseei praticamente no RPG Vampiro, porque ele tem uma consistência muito boa. Então ele pega referências na arte, ele pega referências na Bíblia, ele pega referências em diversas músicas, em diversos autores. E aí eu comecei a escrever contos, né? Participava de algumas listas na internet que discutiam sobre esse tipo de assunto. Escritores mandavam seus textos e outros escritores se tornavam leitores e críticos, né? A gente costuma dizer que normalmente o crítico é um escritor frustrado, mas na verdade não é sempre assim. Tem autores muito bons que acabam fazendo críticas também muito boas, porque sabe o trabalho que dá para estar escrevendo, né? E através dessas listas, uma dessas listas, que eu não sei se ela ainda existe, chama Tinta Rubra, ela era voltada basicamente para esse universo de vampirismo. Então, a maioria dos textos eram sobre vampiros, ou sobre anjos e demônios, ou sobre lobisomens. E tinha outras listas que a gente também acabava participando. Nessas listas vieram os contos, e uma coisa que é bastante interessante, que pode ser usado na educação, que eu acho que é uma ferramenta bastante fantástica, que é o conto coletivo. Alguma pessoa começa um conto, né? Ou no caso pela educação teria que ter uma certa adaptação, mas começa uma redação e outra vai e completa, termina, ou faz o meio e outra faz o final. Então você vai dando continuidade à história de acordo com a sua experiência, com a sua expectativa, e isso cria algumas coisas muito interessantes, que era mais ou menos o que acontecia no universo do RPG. Porque o mestre, quando ele bola uma campanha, né, que é como se chama aquele jogo de interpretação, ele imagina que aquilo vai ter um final. Só que quando isso vai desenrolando, os personagens eles têm vida própria, não têm falas definidas, e aquilo vai caminhando para um outro lado. E o mestre tem que ir delineando a coisa. E aí o pessoal fala assim, poxa, mas foi difícil, tão difícil assim, para você ficar quase 20 anos escrevendo sobre o mesmo assunto e tal. Foi difícil porque eu trato as minhas personagens como eu tratava os jogadores, com bastante liberdade. Então eu imagino uma coisa, eu começo a escrever, de repente na hora que você vai escrever, aquilo toma um outro rumo e eu deixo. E vai guardando. E aí depois, com um certo tempo, você faz uma leitura mais crítica e vai fazendo anotações para que aquilo se junte. Era para ser uma obra única, já está virando uma continuação, porque eu optei por lançar isso na internet de uma forma que hoje é inovadora, mas que já ocorria há séculos atrás. Então, alguns autores até famosos, eles publicavam os seus textos antes de publicar o livro, eles publicavam em folhetins. Então, a cada mês ou a cada semana saía um capítulo.
As pessoas iam se deliciando com aquilo, se interessando, e ao final lançava-se o livro. E eu parti pelo mesmo princípio, só que já adaptado às novas tecnologias, né? Então, eu toda semana lanço no blog uma parte do livro. Então, ele tem 50 capítulos, eu dividi esses capítulos, aqueles que são maiores, ele acabou ficando em 80 partes. E toda semana nós já estamos na parte 25, né? Eu comecei a publicar em março e já está na parte 25. Isso é muito legal, porque você pegando o retorno do blog, das pessoas que leem no blog, você tem pessoas da Austrália, tem pessoas da Alemanha, você tem pessoas de Portugal. É claro, possivelmente brasileiros que moram lá, que se interessam sobre o assunto e vão acompanhando a história semana a semana. O autor independente no Brasil sofre bastante. Então, mas eu não estou aqui para tirar a esperança de ninguém. Acho que todo mundo tem uma história para contar e eu acho que isso é muito legal. Cada um de vocês, ainda mais na educação, deve ter vivido uma série de situações boas, horríveis, engraçadas. E eu acho que a gente precisa relatar isso. A gente precisa colocar isso no papel. Porque não é só a nossa experiência de vida. Isso pode ajudar outras pessoas, nem que seja para rir, nem que seja para entristecer, mas para tentar mudar a realidade que existe, né? Bom, esse livro aqui, ele já teve diversas capas, ele já teve diversos nomes ao longo desses 18 anos praticamente aí, que ele vem sendo trabalhado, e de repente um amigo chegou e falou assim, olha, vai e publica isso, porque a minha esposa já tinha cansado de falar e eu não ia para frente. E aí vendo uma pessoa de fora e falando, não, é um material bom, dá para você trabalhar e tal, sabendo que no Brasil você não tem muita esperança, a não ser que caia na mão de alguém que saiba dar valor a isso e de repente você pegar uma editora que faça uma divulgação e tal. Então as minhas pretensões, claro que são grandes, mas eu não tenho pressa, né? Se eu demorei 20 anos para escrevê-lo, então que ele demore mais 20 para estourar, não interessa. O que interessa é que a gente vai continuar trabalhando em cima dele. Bom, um pouquinho sobre a história dele. Então no começo eles eram, eu chamei de crônicas vampíricas. Eu achava que eram crônicas, né? Na verdade eu era muito novo, não sabia nem os gêneros textuais e nem nada disso. E isso eu devo ao Estado, que a gente vai, né, principalmente na função de coordenador, a gente vai adquirindo essas experiências, né, e alguns colegas também, como a Teresa Taide e outros, que vão falando, vão lendo, e vão falando, isso aí e tal. Então, não eram crônicas, por quê? Porque não falavam de uma coisa da realidade. A crônica, normalmente, ela trata do cotidiano, né? Então, personagens reais ou adaptações em relação à vida cotidiana. E aí, ele ganhou o segundo nome, que eram Contos Vampíricos. Na época, ele contava a história principal de uma personagem, né? O mestre, que ele criou, né? Modificou, no caso do RPG chama Abraçou, né? Trouxe para a vida vampira e virou como se fosse um padrasto, um pai, né? Para ele. E essa personagem mudou de nome por conta disso e virou os Contos Vampíricos. Tudo bem, passou, ficaram lá, eram cerca de 18, 20 textos, mas ainda estava muito cru. E aí eu conheci as listas, conheci o pessoal, um vai criticando aqui, outro criticando ali, você começa a mexer no seu texto, você vai vendo outras pessoas que escrevem. Isso é muito importante para quem gosta de escrever, ler. Né? Ler e dar o texto para apreciação. Porque se você deixar lá na gaveta, ninguém vai saber se é bom ou ruim, nem você. E esse é o ponto principal. Se você divulga o seu trabalho, seja da maneira que for, né? E a internet mudou muito esse âmbito da literatura no Brasil. Porque qualquer pessoa pode publicar. Ela publica o texto num site, ela publica o texto num blog, e a pessoa vai ler, se ela tiver interesse. E algumas vezes você tem retorno, né? Tem muitas pessoas que só leem, só gostam de ler e não gostam de falar nada para ninguém. Ah, gostei, não gostei e ponto final. Mas tem outras pessoas que se interessam e de repente veem que aqueles defeitos, eles podem ser transformados em coisas
melhores, né? Então a gente tem que agradecer a essas pessoas também. É claro, tem aqueles que só elogiam, mas a gente fica desconfiado, né? Principalmente os parentes, os amigos. Ah, tá bom demais isso aqui e tal. Então, quando você pega uma pessoa que é bastante crítica, que é um leitor assíduo, e a pessoa fala, olha, isso aqui tem futuro, isso aqui é bom e tal, e aí você começa a ficar um pouco mais empolgado. O terceiro nome, aí quando ele começou a ganhar volume, começou as personagens a criar uma dimensão, a você ver como se pessoas começaram a trabalhar melhor as personagens, ele começou a ganhar um volume legal. E aí ele virou histórias de vampiros. Por quê? Eram contos que foram se juntando. E aí você pode ler salteado, ler o primeiro, ler a segunda, aí pula para a 10ª, pula para a 20ª, e você vai entender ele como um conto, porque cada capítulo tem começo, meio e fim. E aí, de repente, você vai encontrar algumas coisas loucas, porque tem contos, tem memórias, né, tem anúncio de jornal, tem uma série de coisas, e aí você fala, poxa, peraí, deixa eu dar uma voltada e tal. Então ele não está cronologicamente, ele tem uma série de nuances interessantes. E aí ele virou Histórias de Vampiros, e aí foi quando eu apresentei para esse meu colega, pô, eu tenho um projeto assim e tal. Ele é bibliotecário, ele falou, deixa eu dar uma lida. Leu e falou assim, olha, legal, tem algumas coisas que tem que mudar, tem umas personagens que a motivação delas não é tão boa, então você pode criar um personagem mais denso, até porque literatura fantástica, quanto mais denso é o personagem, melhor é a aceitação de público e tal. E mudar o nome. Eu falei, pô, mas tem tudo a ver o nome. Não, eu li, eu entendi, gostei. Só que é um nome que só vai pegar as pessoas de universo fantástico. Então, quem gosta de vampiro vai querer ler o livro, né? Mas ele acaba sendo mais um. Aí você pega um nome mais poético, né? Como o nome Olhos Verdes Cristalinos, que, a meu ver e ao ver de muitas pessoas, é um dos melhores contos do livro, ele acaba chamando a atenção de outras pessoas. Nisso você põe uma imagem que seja bonita, né? Eu considero uma imagem bonita, e já chama a atenção de mais outras pessoas. Então, né? E aí, foi assim, ele falou, põe Olhos Verdes Cristalinos e tal. E, poxa, mas eu gostei tanto, planejei tudo para ser histórias de vampiros, né? Vou fazer o teste. E aí ele, realmente coloquei e lancei, né? Fui colocando aqui e ali e resolvi lançar com o nome Olhos Verdes Cristalinos. Ficou legal, né? Eu ainda gosto do nome anterior, né? Histórias de Vampiros, mas eu achei que ficou muito interessante. Já me acostumei com Olhos Verdes Cristalinos e ficou realmente muito mais poético. Então é o quarto nome que ele já teve, né? Então, texto às vezes é uma coisa bastante complicada nesse sentido.